O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que abriu os teus olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele:
Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos acomodar. Como eu já disse semana passada, nós estamos dentro dos 3 domingos, onde o Evangelho de João vai nos apresentar as 3 grandes catequeses batismais. Então, tudo que nós ouvimos diz respeito ao nosso batismo. O batismo ilumina, cura a nossa cegueira. Jesus é a luz do mundo. E Ele nos faz participantes dessa luz pela graça, pelo poder do batismo. E nós precisamos, viver constantemente esse batismo, permitindo que Jesus cure a nossa cegueira. Podia fazer uma perguntinha bem básica aqui: quem era verdadeiramente cego no Evangelho de hoje? Não era só aquele que foi curado, O pior cego é aquele que não quer enxergar, os fariseus que continuaram cegos, não vendo a beleza e a manifestação de Deus. Então, nesse momento que nós estamos na quaresma, nós temos que estar atentos, temos que abrir o nosso coração a Deus. E Deus nos surpreende, como Ele surpreendeu o cego. Não pode passar despercebido. O cego não abriu a boca, ele não pediu nada para Jesus. Jesus passou e viu o cego. Foi Jesus que identificou e surpreendeu aquele homem, ungindo com saliva e barro os olhos, devolvendo a vista. Isso é uma constatação. Não podemos recusar a surpresa de Deus. Deus entra na vida da gente, nos surpreende de modos inauditos, únicos, verdadeiros. E essa surpresa contém os projetos de Deus para nós. Projetos de Deus, que superam nossas expectativas, até a nossa compreensão.
Ô conversinha difícil, mas quem que te curou? Como é que ele te curou? E vai de lá, e vai de cá. Como é difícil acreditar quando Deus faz suas obras. Não sejamos incrédulos como esse povo aqui, hein? Foi na família, foi com os fariseus, o grupo de amigos, todo mundo querendo saber. Mas você não está vendo? O que é o mais importante, né? Eu não sei quem foi, o importante é que eu estou vendo. O essencial, não perder o foco do essencial, porque o que Deus faz vai além até da nossa compreensão, porque Ele é Deus. Isso é um ato de fé, se acredita ou não acredita, porque se você acredita, Ele faz aquilo que todo mundo diz que não vai acontecer. Ele é Deus. Quem é que pode devolver a visão a alguém que nunca enxergou? Só Deus. É uma cura potente, profunda. Quem não precisa dessa cura? E a cura maior é a cura da alma, é a capacidade de reconhecer quem é Deus, é a cegueira do coração, né? O que nos impede de sermos felizes, contemplarmos Deus, é a cegueira do coração, nem tanto a falta de visão física. Então, os projetos de Deus, eles precisam ser acolhidos. Esse cego aqui, quando ele acolheu a surpresa de Deus, vocês viram que ele era um mendigo. Ele não ia mais ficar agora vivendo de esmola, né? Ele ia ter que tomar conta da própria vida, trabalhar, cuidar da vida dele. Não podia mais ficar ali pedindo esmola, né? Porque às vezes a gente se acomoda, é melhor ficar cego e deixar todo mundo fazer para mim o que eu não faço, porque afinal de contas eu sou cego. É melhor ficar cego, todo mundo coma conta de tudo, não posso fazer nada, eu sou cego, e a gente quer ficar do jeito que a gente está. Então a gente precisa acolher, e acolher as surpresas de Deus, né? Movimenta a nossa vida. Então ouvi hoje essas leituras, a unção de Davi, desperta tu que dormes, toda essa leitura maravilhosa do Evangelho. Acolhamos, né, a graça, tem uma graça de Deus sendo preparada para nós, né? Acolhamos essa graça com confiança. Por quê? Que maravilha, né? Deus escolhe quem Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele vê o coração. O resto não importa. Ele vê o coração. Ele sabe quem somos aonde, né? No mais Ele nos conhece com profundidade, no profundo do nosso coração. Escolhe. Fomos escolhidos estar aqui hoje, ouvir essa palavra para permitir que Ele cure a nossa cegueira interior. Precisamos, né? É uma necessidade. Por que Ele nos cura a cegueira do coração? Porque nesse tempo é preciso reconhecer a identidade de Jesus. A gente tem que reconhecer quem é Jesus, e a gente tem que se comprometer com Ele, e reconhecer Jesus. Guarda isso no coração. Por que você está fazendo penitência? Por que o teu jejum? Porque reconhecer Jesus é uma experiência que a gente faz em primeira pessoa. A gente precisa fazer uma experiência da grandeza do amor de Deus. Se eu não experimento o quanto Deus me ama e eu não sinto isso, não adianta ninguém me contar. Eu tenho que sentir, eu tenho que viver, tenho que participar. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu ficaria com vocês aqui até uma meia-noite, mais ou menos, só para destrinchar cada versículo desse Evangelho. É um desafio, né? Transmitir tudo que eu preparei para vocês, porque hoje tem 4 folhas aqui só, mas eu não vou poder falar das 4, né? São só pontinhos aqui, né? Não vou poder. Então eu já disse, né? Jesus viu o cego, é Jesus que toma a iniciativa. Era sábado, um dos problemas, né? Porque sábado ninguém podia fazer nada, nem o bem.
Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente fala assim: eu não fiz nada de mal, mas também não fiz nada de bom. Não basta só não fazer o mal, eu tenho que fazer o que é bom. Eu não posso ficar inerte. Eu não fiz o mal, mas também não fiz o bem, não me esforcei com nada. Jesus se aproxima, era a festa das cabanas, então eles estão no templo, e existe aí uma distância geográfica até a piscina de Siloé. Guarda esse conceito para vocês. E aqui começa uma discussão entre os discípulos, né? Quem pecou? O cego ou a família do cego? Eu vou virar minha página, porque aqui tem um problema de teodiceia, naquele tempo e no nosso também. Pecado / doença, guarda isso no teu coração, aprofunda isso depois, porque o homem naquele tempo e nesse tempo tem uma necessidade de justificar e de explicar a causa do mal físico. E o que a gente costuma dizer? Que o pecado, que a doença que eu tenho é porque alguém pecou, porque eu pequei, um castigo. Então, diante do pecado, lembra, diante do pecado, quando a gente fala do pecado, você e eu somos responsáveis em primeira pessoa. Eu pequei. Pode ser sim que o meu pecado gere consequências na vida de alguém. Um exemplo bem universal: está tendo a guerra lá ainda da Ucrânia com a Rússia. O Putin resolve jogar uma bomba atômica. É o pecado dele, né? E todo mundo vai pagar. Consequência do pecado de uma pessoa. Agora, a doença, o mal físico, não é porque o teu pai, teu bisavô, teu tataravô pecou que agora você está pagando. Não façamos essa relação. Pode ser um problema genético, pode ser um problema físico, pode ser a nossa má alimentação de hoje, uma série de coisas. Então nós não podemos cair nesse pensamento de teodiceia daquele tempo e desse tempo. Então eu quero justificar. Então eu justifico como os problemas físicos, a doença física, é o pecado de alguém, é o meu pecado. Então, se fosse assim, São João Paulo II não teria morrido de Parkinson, e tantos outros santos e pessoas maravilhosas estariam todas aqui, não teria morrido ninguém, né? Então não vamos fazer essa associação. É a pergunta dos discípulos: ele é cego de nascença, quem que pecou? Ele ou a família dele? Jesus disse: nenhum e nem outro. Vamos aproveitar do que eu posso fazer para que esse problema dele se torne a glória de Deus. Então, quando Deus cura a nossa enfermidade, seja ela qual for, e se Ele faz isso é para a glória de Deus, para que sejamos testemunhas do poder de Deus. Não vamos cair nesse modo de pensar antigo e presente, que não nos ajuda a entender a nossa vida, o nosso modo de viver em Deus. Um dia eu brinquei, porque numa outra situação também, Jesus passou saliva nos olhos, na língua, né? De um mudo, e ele voltou a falar. Hoje Jesus fez barro com a saliva e ungiu os olhos do cego. Se Jesus fosse fazer isso com você, você deixava? Ainda mais hoje, hein? Misericórdia! Jesus ia chegar perto, você ia sair correndo, né? Hoje, do jeito que a gente anda, nós íamos encontrar 1000 desculpas, hein? Para Jesus não ungir a cara da gente com saliva, guspe, barro. E um dia eu ainda brinquei, falei assim: nós já comemos tanto esterco de vaca por aí, já enfiamos tanto pedaço de terra na boca, já comemos tanta unha cheia de coisa,
vai no banheiro, não lava nem a mão depois que sai. Aí se Jesus chegasse para ungir os olhos da gente, para curar a nossa cegueira, nós dizemos, não, que coisa suja, que falta de higiene, perigoso, vai dar tétano, vou pegar Covid. Então fica cego, desgraçado, continua na tua cegueira, continua na tua nojeira, continua no teu mimimi, e fica aí, sobe na tua montanha, entra na tua bolha, e fica lá, inerte, sem fazer a experiência de Deus. Coitada das nossas crianças que não vão fazer essas experiências que a gente fez, né? Brincar na rua, sujar o pé, comer terra, comer a comida do cachorro, beber a água do cachorro, e assim sucessivamente, né? Hoje não pode mais, antigamente podia, hoje não pode mais. Cuidado, hein, senão Jesus chega, vai surpreender a gente, e a gente não vai deixar ele fazer o que é necessário. E lembrando, né, o cego não pediu nada para Jesus, foi Jesus que tomou a iniciativa. Jesus escolheu aquele cego, surpreendeu aquele cego, como ele fez lá com Davi, ungiu de um jeito diferente, né? O Samuel ungiu Davi com óleo, o cego foi ungido com saliva e terra, barro, e nós somos ungidos no batismo para uma vida nova, diferente. E aqui tem uma pegadinha. Ele fala para o cego, ele está no templo, e ele diz assim para o cego, você vai lá na piscina de Siloé se lavar. Olha, gente, da onde ele estava até a piscina de Siloé, mas era uma pernada, e o homem era cego, e vai lá, está pensando que é fácil assim, está pensando que eu só vou ungir teu olhinho e vai ficar tudo resolvido? Eu quero ver teu envolvimento, tua participação, tua força de vontade, vai trupicando, batendo para as paredes, tropeçando no povo, mas vai lá se lavar. E ele foi, e foi aonde? Na piscina de Siloé, que significa enviado, e ele foi o enviado, ele foi enviado, ordenado, vai lá, e ele foi, diz o texto que ele foi, ele se lavou, e ele voltou curado. Fez todo um percurso, se esforçou, participou, não ficou lá de braços cruzados. Ele podia falar para Jesus, ai Jesus, eu sou cego, é longe, é difícil, como é que eu vou chegar lá? E era difícil mesmo, viu? Eu contei para o Padre Fernando, Padre Ricardo, quando eu estava lá, fazendo o curso de arqueologia em Jerusalém, eu fui fazer esse caminho, eu não sei quantas vezes eu me perdi enxergando, imagina ele cego, aquelas ruínas, cheia de gente, cheia de pedra, mas ele foi, e voltou curado. E aí começa, né, esse interrogatório que não tem fim, que o mais importante é a gente entender, que esse interrogatório, no fundo, é um crescente da fé deste homem curado, porque em todos os momentos ele foi interrogado sobre quem era Jesus, ele não negou Jesus, ele disse que era Jesus, ele não deixou de se posicionar na fé dele. Foi Jesus que me curou, foi ele que me curou, não sei o que ele é, não sei o que faz, mas ele me curou, foi ele mandou fazer, ele não deu um passo para trás, não negou Jesus em momento algum, nem no pior momento diante dos fariseus, ou diante da própria família, né? A família também caiu fora, pergunta para ele é maior de idade, pergunta lá para ele, sempre crescente, né? Ele vai reconhecendo quem é Jesus, ele vai crescendo no conhecimento, até que ele se coloca diante de Jesus, se ajoelha e reconhece, você é o Filho de Deus, professa a fé dele, ele acredita em Jesus, é todo um processo de crescimento. Você está crescendo também? Você está participando desse processo de crescimento, não dando um passo atrás diante dos teus valores, que não podem ser trocados, porque fazem parte da tua fé, do dogma da tua fé, da tua profissão de fé, da tradição da tua igreja. Não podemos dar um passo para trás, né? Temos que ir até Jesus, e ele se tornou aqui um batizado, né? A expressão perfeita, né? Um discípulo de Jesus. Anuncia, fala de Jesus para a família dele, para os fariseus, para o povo que tinha encontrado ele na rua.
Mas também não podemos deixar de entender no tempo presente que esse interrogatório aqui lembra bem que aquele povo só queria fazer confusão, né? Espero que você não faça parte desse grupinho aqui, hein? Aquele povo ali só queria fazer confusão, era só conflito, só barulho, mas nada, tanto que ninguém foi atrás de Jesus, né? Só o curado, o homem que voltou a enxergar. Então esse encontro, para a gente concluir, esse encontro que surpreende, a cura, ela dá significado à vida daquele homem. Eu acredito, e você? Que tenhamos a coragem de nos encontrarmos, deixarmos Jesus nos surpreender, nos mantermos firmes na nossa fé, dizermos a todo custo, em todo lugar, eu acredito nele, e aqui agora, vamos nos prostrar, vamos adorá-lo, e vamos reconhecer que ele é a luz da nossa vida. Creio